Olá, amigos da missão, mais um episódio aqui, AmiCast, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. E você que já está aí assistindo o nosso vídeo, eu vou pedir você para deixar aí um like, seguir a gente, compartilhar esse vídeo e vai ser bênção demais. Eu estou aqui hoje, nada mais, nada menos do que um amigo de longas datas, um amigo da missão. Hoje ele assume um dos cafés na praça do MDJ já há vários anos e vai estar falando aqui. Eu estou aqui hoje com o pastor Joaquim Tomás, um grande amigo, um grande missionário, um grande homem de Deus. E aí, pastor, como é que você está? Fala com a gente. Ô, pastor Jacques, a alegria imensa de estar presente aqui, participando dessa missão. Na verdade, a gente tem uma amizade de longas datas, né? Sim, Pastor Jackson Benfica é filho do saudoso Alvim Benfica, que foi o meu pai na fé. Por várias vezes participei, várias vezes não, vários anos participei lá do convívio da família do Alvim, da saudosa também missionária Aparecida, e foi um aprendizado. Pensa numa pessoa que era humilde ao extremo, um ganhador de alma. E eu sou fruto desse homem de Deus, pastor Alvim Benfica. E com o tempo a gente, conhecendo as missões, o MDJ, né, a convite até do Cláudio, pastor Cláudio Barba. Quando a gente chegou lá, era Jackson Benfica, mas você, Gui, né? E desde então, de lá para cá, a gente tem desenvolvido parceria, né, pastor? Em prol do reino de Deus. E dizer com alegria aí estar presente aqui, participando desse programa. bênção demais, pastor. É verdade. E eu não lembrava muito do senhor, não, né? Você sempre viu. Lembrava, não? Acho que eu andava meio no mundo da lua, em outro planeta. Mas benção demais, né? Um dia também vou chamar o Barber para estar participando com a gente Barba. aqui. Benção Na demais. verdade, eu entrei no café por intermédio do Barba, né? Que é aqueles parceiros lá do começo, Barba, Virley, né? Abraço pra você, Virley. Tamo junto. E aquela pessoa, pastor Eber, né? Pastor Eber, pastor Paulo, uns companheiros que a gente deu o pontapé inicial nesse café na praça. Já vai para 9, 10 anos, né? O Café na Praça ele já tem mais de 11 anos, né? Mais de 11 Quando anos. o senhor entrou já tinha começado É interessante, né, pastor? Quando a gente chega na praça, nas ruas ali, era na praça, né? Raul Soares, mas devido aí a algum ajuste da prefeitura, a gente desceu lá para Tamoios com Mato Grosso. Tupis, Mato Grosso Mato com Grosso. Tupis. Então a gente chega lá, tem várias pessoas também fazendo o mesmo trabalho que a gente faz. Mas é interessante quando a gente chega, né? Parece que é a marca registrada. Só, vocês estão aqui, tá sentindo saudade de vocês, né? Já Não tem, é isso? já tem ali um vínculo de Já tem um amizade. vínculo, já tem um vínculo com o pessoal ali. Quando a gente chega, é interessante, a gente é bem acolhido pelos filhos da rua. Eles sentem saudade quando a gente não vai, a gente não pode ir, né? Infelizmente, né? Eu falo infelizmente por causa da situação que eles se encontram e que estão presos, né? Um dos últimos cafés eu fui ministrar lá e eu perguntei pro pessoal: "E aí, pessoal, tá todo mundo bem?" Aí o pessoal: "Sim, estamos bem." Eu falei: "Aí não vale. Como é que alguém pode estar bem na rua, É verdade. morando na rua? Como alguém pode estar bem usando droga? Como alguém pode estar bem à margem da sociedade, excluído, né? Ali muitos são abandonados, alguns por escolha, nem todos estão na mesma situação. Mas até os que estão por escolha estão presos em si mesmo, né? Talvez no orgulho, ou preso nas drogas. Mas fato é que quem está na rua não está bem. Isso é. Não tá bem, o senhor falou uma palavra interessante. Muitos têm a rua, né, pastor, como modus vivendi, né? Como ele teve para ser um modus de vida ali de rua, né? Muitos estão ali por aperto financeiro, são muitos. Muitos vêm do interior e não conseguem se estabelecer aqui, né? Não conseguem pagar aluguel, ou vêm para casa de algum parente, não consegue aquela adaptação. Então eles vão para a rua, né? Igual você falou, mesmo aqueles que têm a rua como um modo de vida, eles estão presos em cadeias, né? E quando a gente vai lá,
Na verdade, o café é só, né, Uma isca. só uma isca, Uma né? isca. Porque comida eles têm lá quase que o dia todo. O que eles não têm é uma palavra amiga, um abraço, um consolo, né? Outro dia eu abordei um senhor, ele falou, você vai me abraçar? Eu falei, eu vou te abraçar, por que eu não poderia te abraçar? Eu senti, né, a necessidade dele de um afago, de um abraço. Então, o café na praça, ele não leva só o alimento, né? O alimento, se você for olhar bem, tem pessoas que levam até melhor do que a gente, né? Sim. É, né? Pessoas, empresários. Mas o diferencial do nosso café é esse apoio espiritual, um apoio moral, né? Um apoio de amigo mesmo. Eu sempre falo, pastor, que o café na praça, ele persiste até hoje, né? Há mais de uma década, exatamente por isso. Porque não é só levar uma esmola, não é só levar um pão, é levar o pão da vida. E também nós temos uma ponte, ser uma porta. Quer voltar para casa? A gente ajuda, põe no ônibus, despacha. Quer ir para uma casa de recuperação? Nós temos as parcerias, nós levamos para a casa de recuperação. Ou seja, quer sair da rua, a gente tira da rua. Então, é muito importante ressaltar isso, porque senão fica um trabalho. Não é que é sem sentido, É, porque mesmo levando a comida lá, tem dia que é só a gente que vai. Tem dia que ninguém passa antes, ninguém passa depois, e fica o dia todo com aquele café ali. E no domingo não tem comércio, né? O restaurante popular não não tem, o funciona, restaurante não funciona. não funciona. Então, às vezes, é só aquilo que a gente leva ali que eles alimentam. Domingo agora, nós somos lá com a equipe 3 e pela primeira vez a Igreja Batista Amigo de Deus está abraçando a equipe Eu 3. vi lá, uma equipe boa. Bênção É, uma demais. equipe muito. E nós levamos 600 lanches. E faltou 600 lanches. Levamos 600 lanches e faltou lanche. Porque muitas vezes, né, o pastor Jacques, essa abstinência causada pela droga, ela causa uma fome intensa, né? Então, uma pessoa, por exemplo, no domingo, no sábado, talvez ele não fez uma refeição, né? Então, tem gente que entra na fila 2, 3 vezes, 4 vezes, né? Garantindo ali a Garantindo ali alimentação do a dia. alimentação. O que me chamou a atenção, né? Acho que essa está na pergunta do senhor aí. No último trabalho que a gente fez, tinha um jovem lá com uma bermuda de mulher. Ele não tinha roupa. Falou, pastor, eu vesti essa roupa aqui de mulher. Você não tem uma roupa para mim, uma bermuda para mim? Não. A gente tinha levado algumas roupas, mas para ele a gente não pôde atender. Então a gente vê ali a necessidade dos moradores de rua nesse sentido, né? Sim. Né? Eu E sempre falo agora pra com esse tempo frio, você está na sua casa, pensa bem, você está na sua casa com seu edredom, com a sua coberta de veludo, né? Bem aconchegado. E aquele pessoal lá está lá, cujo colchão é um papelão. E os moradores, famílias de morador de rua, você só identificou lá também, né? Mulheres, grávidas, bebezinhos, né? Então tem se intensificado o nosso trabalho nessa questão, porque tem aumentado o contingente de morador de rua. tem aumentado muito e o perfil está mudando, né? Não é só aquele que usa crack e álcool. Não, não é. Tem famílias inteiras. É. A última barbearia de rua que nós fizemos tinha pelo menos 4 famílias e tinha pelo menos 8 crianças. No nosso meio lá, brincando ali, servindo, com as crianças muito carentes, muito sujas. E naquele ambiente insalubre, Insalubre, aquele ambiente hostil, hostil. hostil, porque ali tem todo tipo de pessoas. E eu sempre falo com as pessoas, pastor, que no começo até a gente eu ia com a mentalidade de estar levando um pão, mesmo levando o evangelho, que é o pão da vida, eu levava com a visão de estar ajudando, socorrendo uma pessoa em situação de rua. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, eu entendi e que nós não podemos parar, porque nós estamos mais servindo uma pessoa em situação de rua. Nós estamos servindo o Jesus que está dentro da pessoa em situação de rua. E Isso sendo é forte. Jesus É. que está na rua, tem que ser o melhor.
Se a gente for entender, né, pastor, a igreja como igreja mesmo, né? Que tem, a igreja não é aquele templo. Uns têm um templo bonito, outros não têm. É errado? Não é, né? Você Sim. fazer uma casa para o Senhor, para um culto de adoração, onde os irmãos se sintam vontade, tenham prazer de estar aí. Mas o principal desafio da igreja é lá fora, né? É lá fora. Eu acredito que a Jesus igreja. sabia fazer de cada lugar um púlpito, né? Sim. Na orla da Pampulha, nas montanhas, nas casas, né? Raramente você via Jesus nas sinagogas pregando o evangelho. Ele estava sempre em contato com os necessitados. Então, esse é o principal desafio da igreja hoje, a nossa, né? Desse tempo atual, né? É ir aonde Jesus viria, né? É fazer o que Jesus faria. Infelizmente, esse desafio é grande, né, pastor? Muito grande. É. Pastor, o senhor também não atua só, né? No MDJ, o senhor não atua só no Café na Praça. O senhor também tem atuado aí na obra missionária em Barbacena. Barbacena é interessante. Barbacena, na verdade, é um distrito de Barbacena, por nome de Mantiqueira do Palmital. A gente ajuda um pastor lá que sai de Juiz de Fora. A gente sai de BH, encontra com ele lá. Esse distrito, olha, estamos falando aqui de Minas Gerais, perto aqui de BH, não tem uma igreja evangélica. Não tem uma. Mantiqueira do Palmital. A gente alugou uma casa, né? E recentemente deu fruto, já batizamos algumas pessoas, né? Um distrito muito carente, não financeiramente, que é um distrito de agricultor, né? Onde eles plantam ali para abastecer Ceasa e outros comércios, mas carente da palavra de Deus. E nós sabemos que Barbacena, né, tem ali uma opressão ali causada por anos e anos daquele hospício, né, que hoje virou o Museu da Loucura. Então tem alguma coisa enraizada ali, né, muito difícil, uma terra muito árida na questão espiritual, mas a gente tem conseguido, Tem desbravado. tem desbravado. Esse pastor, interessante, na época da pandemia, quando, né, a gente estava proibido de aglomerar aí nas igrejas, esse pastor desenvolveu uma técnica interessante. Lá é cheio de morro, né? Ele ia com a sua esposa para os morros com a caixinha de som, né? Que o vento facilitava levar o som da palavra. Então ele colocava as músicas, fazia a sua pregação, acendia uma lanterna, só quem quer uma oração, né? Dá uma piscada aí na sua luz aí, né? Quem quer aceitar Jesus. Então ele desenvolveu uma técnica interessante que Deus vai dando em momento de desafio, vai dando Estratégia. uma estratégia, né? Uma estratégia. E Que legal. pastor Rogério França, Então deixa eu ver se eu entendi direito. Ele pregava sobre os montes nos montes. e depois da ministração, se você quer Isso. uma oração, pisca a sua luz. É isso. Né? Uau. Ele tornou conhecido lá na cidade, né? Nesse distrito. E a gente está com ele lá. Recentemente ele recebeu por doação um galpão, onde a gente vai estar estabelecendo a igreja lá. Então deu fruto. Glória a Deus. Mas foi um trabalho assim árduo. A gente começou 2, 3 pessoas indo nas casas, né? Muita resistência. A gente foi fazendo também. Essa questão de obra social é muito importante, né? Nunca a gente quer comprar salvação, mas a gente quer dar também um apoio, né? Porque a igreja primitiva fazia isso, né? Não, na verdade, a fé sem obra ela é morta. Sem morta, né? Tiago vai falar isso. Se você vê seu irmão com necessidade, dá um tapinha nas costas dele. Vai embora, Vai vou orar por embora, você. o evangelho não foi pregado. Né? Porque muitas vezes a voz da fome, o volume da fome é muito mais alto do que o volume da voz do evangelho. E às vezes precisa de calar a voz da fome para que a pessoa consiga ouvir a voz do evangelho. Então é necessário também, porque eu não chamo nem de obra social. Isso é justiça do reino. E justiça, a E palavra... se a gente for olhar bem também, né, pastor? Biblicamente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, contra a igreja primitiva também em franca expansão,
houve ali uma murmuração por conta de alimento, né? Que as viúvas dos gregos estavam, né, em disputa com a viúva dos judeus. E foi aí, olha como é que Deus como é que Deus tem as suas formas de trabalhar. Foi aí que nasceu o diaconato. Sim. Foi nessa murmuração. Os discípulos reuniram e falaram assim: não é justo que nós larguemos a palavra para nos atender às mesas. Então, escolhe entre vocês, homens cheios do Espírito Santo, que eles vão cuidar dessa parte para nós. Né? Olha só como é que o trabalho é completo. Enquanto a gente vai fazer a nossa parte. Pregar o evangelho. Pregar o Pensa evangelho. demais. Ponto Chique, norte de Minas. Eu Ponto lembro Chique, que eu participei norte com o de senhor Minas. também de Você uma está missão devendo a lá. visita lá, hein? Pastor vamos lá. Arley, que estou com o pastor Jacques Merfic, está devendo a visita lá. Nós vamos lá. É. Breve. Ele está até aqui, ele veio de lá para o enterro de um amigo nosso. Mas Ponto Chique foi o seguinte: Ponto Chique está encravado, uma cidadezinha, está encravado no norte de Minas, 1 hora para lá de Pirapora. Muito difícil, né, também de trabalhar. E quando nós começamos lá em Ponto Chique, na verdade, quando a gente fala nós, não fala pastor Joaquim, igreja, né, que a gente pastoreia. É várias ramificações de parceiro. Sim. Parceiro de Uberlândia, parceiro né, parceiro de outros lugares. Começamos um trabalho lá. Quando ele começou esse trabalho, essa igreja lá, era mais ou menos um cômodozinho de 3x3. Hoje a igreja é referência na cidade. Né? Que bênção. Construiu um galpão enorme, onde faz uma obra social intensa. Né? Realiza um sopão, porque lá a fome lá é tremenda, né? Realiza um sopão. Ponto Chique. É norte de Minas? Norte de Minas. É norte de Minas. Norte de Minas. É 1 hora para lá de Pirapora, né? Entre ali Ibiaí, aquela regiãozinha ali de cidadezinha muito, muito carente. Então a gente é parceiro também de norte de Minas e temos também alcançado muita. Em Cristo Jesus vai dando alguns frutos, né, pastor? E esses frutos vai multiplicando, né? Às vezes a gente está preocupado com multidão. A Bíblia vai ensinar isso para nós. Filipe estava em Samaria. Com uma multidão. Uma multidão, né? Digamos assim, um congresso, uma conferência. Um avivamento. Um avivamento, né? Estava, como diz outro, não dizer, estava bombando. E o Senhor falou: sai daí. Você vai para o caminho de Gaza, porque tem lá um homem, né? Olha a probabilidade. Esse um homem, eunuco, né? Da Etiópia, né? Um escuro, mas estava ali carente. O Senhor falou: não, eu preciso de você para aquele homem ali. Né? Olha como é que Deus tem a sua estratégia. Esse homem, né? Ele converte, ele estava confuso, veio de Jerusalém com fome, né? Passou de festa ali. É igual essas festas que a gente às vezes participa, né? A gente volta com fome, né? Essas festas de nuvens carregadas, mas não chove, né? Esse homem veio de Jerusalém com fome. O Senhor viu a fome da palavra dele, mandou Filipe para lá. O homem converte, batiza, né? Batiza, imediatamente ele batiza. Não teve nem pré-batismo, né? Na verdade, tem uma coisa que não está na Bíblia, né? Justamente. A água que está ali. Aí você congrega onde? Você é casado? Você é discípulo de quem? Você dá dízimo? Você dá oferta? Você dá oferta. Fez pré-batismo? Foi isso que o Felipe perguntou para ele? Não. O que te impede? Impede. Você crer, seja batizado. E esse homem vai para a Etiópia, né? Que é né? E nós cremos que ele fez igual a mulher samaritana, né? Foi um missionário ali na sua terra. Sim. E quando terminou a obra, o Senhor já transportou Filipe para o seu lugar. Não, agora você já pode ir para o seu lugar que você estava. Então, às vezes, a gente não preocupa com um só, não. Preocupa com multidão. E esse um só, às vezes, ele vai fazer um trabalho de vários. Né? Eu estava um dia no supermercado, fui abordado por
um ex-adicto, passou lá pelo MDJ, Bruno, né, todo alegre, veio para o meu lado. Pastor Joaquim, tá lembrado de mim? Tô lembrado de você sim, você foi lá. O famoso tubarão. É, isso mesmo. Pastor Jacques, manda um abraço para ele, fala que eu tô firme. Isso alegra a gente. Sim, Vale o investimento, né? Vale um homem. um homem. Tá firme, tá dando fruto, né? Talvez se a gente olhar assim, com uma visão humana, a gente não dava nada, né, pastor? Esse homem só me dá O trabalho. Bruno é interessante porque ele ficava naquela mata quando eu morava naquela região ali, ele ficava na mata de frente. E todos os dias eu conversava com ele. Várias vezes ele foi lá em casa pedir comida, a gente sentava, almoçava, ele chorava, ele prometia, mas não tinha força. E ele ficava chato, porque ele sempre ficava me prestando conta, né, do que estava Aham. fazendo e Sim, sim. tudo. E isso atrapalhava um pouco a nossa amizade. E aí eu falei com ele, Bruno, você não me deve nada. O dia que você quiser ajuda, eu tô aqui, só você bater nesse portão e me procurar. E glória a Deus, nós tivemos que mudar da região, mudamos de lá, e aí Deus levantou uma outra pessoa que segurou nas mãos dele, está caminhando com ele lá. Eu fico muito feliz. Tudo Mas que olha planta, só Deus a rega. gratidão dele, né, o pastor? Olha a gratidão dele, Eu né? cuidei dele muitos anos. Eu participei de um culto ontem que o pastor falou uma coisa interessante, que a ingratidão é a amnésia da alma, Sim. né? Então, quando a gente vê uma pessoa assim, grato, fala, pastor Jacques, que eu tô firme, né? Que deu fruto, que eu tô firme lá na igreja Me fulano de alegrou tal. muito a notícia. É. Então a gente vê, né? MDJ foi um momento de desafio para nós, mas também, se a gente for olhar bem, né, pastor, muito fruto saiu dali. Sim. Muito fruto saiu dali. Né? Não, e o que foi construído em nós, né? É. Eu não vou nem dizer neles, mas o que foi construído em nós. Eu lembro que no começo da casa de recuperação, lá em casa estava faltando muita coisa. Pagar aluguel, Meu pagar água, Deus. pagar luz, faltando alimentos para o Azaf. O Azaf era bebê. E eu lembro que uns 15 a 20 dias lá em casa que não tinha carne. E na casa de recuperação nós ganhamos um novilho, um bezerro. Sacrificou ele, pau, matou ele lá e pôs ele no freezer os pedaços. E aí eu lembro que eu estava almoçando com eles lá. E o Erasmo, também que é outro fruto, Erasmo, outro pastor fruto. Erasmo, Pastor Erasmo. ele, Erasmo, ele fez angu com carne moída, uma comida maravilhosa. E eu estava na mesa ali conversando, almoçando com eles. E um dos alunos fala assim: pastor, tem um bezerro no freezer e o cozinheiro faz carne moída. Não tá entendendo, não, Igor? Rapaz, aquilo me deu uma ira. E eu lembro que o outro sentou na minha frente com um pote de sorvete, transbordando comida, e falou comigo assim: pastor, o que não mata engorda, né? Vamos comer isso aqui mesmo, esse boi ralado. Paz, mas me deu uma ira tão grande. A vontade que eu tive é de virar aquela mesa, Aham. quebrar na cabeça deles e mandar eles embora ali. Mas aí a gente segurou e eu fui abrir meu coração, né? Desabafar com um amigo pastor. E ele falou comigo assim: Deus não está tratando com eles, Deus está tratando com você. Porque eu era muito orgulhoso. Na época, no começo, eu queria trabalhar para sustentar a obra. Eu não queria viver do sustento da obra. Eu lutei muitos meses com isso, não anos. Até entender que o trabalhador é digno do seu salário e o trabalhador é digno de participar da mesa. Os filhos de Deus participam da mesa, né? Mesa que tem dono, os filhos sentam na mesa, mas os de fora comem debaixo da mesa, como cachorro. E na mesa do Senhor, na mesa do reino, todos sentam na mesa, e na mesa do Senhor todos são iguais. E aí que eu fui entender, né? Mas naquela época, Deus estava tratando, era comigo. Porque lá em casa não tinha carne há muito tempo, faltando, eu estava devendo 7 meses de aluguel, água cortada, luz cortada, e aquele banquete na casa Não, e de sem falar, recuperação. né, o pastor? Sem falar digamos assim, a acusação entre aspas que vem, né, de parentes, né? Por Sim. exemplo, esse é talvez o desafio do missionário é esse, porque E é uma das perguntas. Como o senhor lidar com isso? Porque, vamos lá,
O senhor é pastor-presidente de uma igreja, uma congregação, que já é um desafio. O senhor tem um trabalho também na segurança da cidade Sim. e tem os trabalhos missionários. Como lidar com toda essa agenda e como o senhor lidar com a família e como a família lidar com tudo isso? Então, é uma pergunta interessante. Outro dia eu falei pro meu menino é levita, diácono da igreja, me ajuda muito. Meu filho Menino, homem, né? homem, Pai, a gente pai. fala, né? Tem 25 anos. Prepara aí, porque você pega esse cajado e fala, pai, eu não quero. Quero continuar sendo levita, mas acho que eu não passaria o que o senhor passa, não. Né? Na verdade, o senhor sabe, né, pastor Jacques? Se Deus não for com a gente não consegue. Por várias vezes passa na cabeça da gente, né? De atos de ingratidão, de atos de desafio, né? Se você for olhar bem, você não cuida de você. Agora que eu estou cuidando, graças a Deus, né? Deus tem colocado pessoas na vida da gente, a gente está cuidando da área física, a gente entende também que, né? A gente precisa cuidar da gente, mas é um desafio, né? Você tem a igreja, você tem a obra de missão, você tem família, você tem o trabalho secular, né? Então é um desafio muito grande. Graças a Deus, né? Deus tem cuidado da gente, tem mandado mão de obras boas para a igreja, né? Bons Bons cooperadores. cooperadores. Tem um genro meu muito bom, pastor Felipe, menino muito esforçado, menino muito de Deus. Inclusive esse ano eu devo fazer a transição, né? Ele deve assumir o meu lugar lá, eu vou ficar na missão, vou ficar nesse campo, né? Olha só, Deus mandando mão de obra, né? Boas, temos mão de obra boa, para me liberar, para eu fazer o que eu gosto, que é missão, que é obra social, né? De estar presente. Então, vou ficar um pouco mais livre. Sim. Mas é desafio, né? E se você não. E se a gente não policiar, nem família a gente consegue, né? Às vezes, por exemplo, você tem seu menino na escola. Ele tem lá seus programas na escola, né? Às vezes não dá para você ir. Eu deixei muitas vezes. Já deixou, né? E isso causa uma frustração, nem em você, nele. Eu queria que meu pai estivesse aqui, né? Então, um missionário no campo, ele passa por esse, digamos assim, tristeza, entre aspas, né? Porque, né? Por exemplo, Estherzinha, tem quantos anos? Estela fez 8. 8 anos, né? Eu vejo ela lá na missão com o senhor, né? Graças a Deus parece que ela tem a mesma pegada missionária, né? Né? Mas é um momento que ela quer estar com o senhor também ali, um momento assim trivial, em casa, né? Brincando. E às vezes não dá. A gente não tem agenda para isso. Olha o desafio de um pastor, não ter agenda para a família dele, que é um erro, uma falha, né? Se a gente for ver a característica de Davi, excelente salmista, excelente rei, excelente líder, Soldado, guerreiro, adorador. adorador, né? Homem segundo o coração de Deus. Mas olha a família dele. Falhou feio. Falhou feio. Eu tenho buscado ter esse cuidado. Embora a família hoje, graças a Deus, é toda missionária. Então, onde eu estou, Deus, né? Graças a eles Deus. estão, isso facilita. Facilita Eles vão muito. com muita alegria. A Estela já está impaciente porque ela está de férias. E desde sábado ela pergunta que dia que vai ser o banho solidário. Opa. Porque o banho solidário na IBAD é amanhã, tá? Aham. Então, todo dia ela pergunta, ou seja, ela quer ir participar. O Azaf estuda, trabalha, quando dá ele vai, mas também está sempre junto e também gosta de fazer. Então, glória a Deus pela minha casa. A esposa pela nem se família. fala, né? A esposa nem se fala. A Adriana tem um coração muito grande na obra. A Adriana, os trabalhos que a gente desenvolvia, que teve que parar por algum E eu motivo. até falo mais, pastor, se não fosse pela Adriana, talvez eu não conseguiria, Com pelo certeza. suporte que ela te dá,
Com certeza eu não conseguiria. pelo suporte. Não existe o Jackson sem Adriana. Não, Não existe a porque missão sem Adriana. eu acompanho o senhor há muito tempo, às vezes eu falo para aquele Benfica, é difícil acompanhar Jacques Benfica, porque é, ele parece que está sempre, né, naquele despertamento, meu irmão, é assim mesmo, se tirar isso dele, ele morre, né? Então eu vejo que a Adriana tem aquele suporte ali, né, é, tem te ajudado muito e às vezes, né, pastor, a gente orienta os obreiros que estão chegando agora dessa questão de família, né? Na verdade, pastor, falta-se uma paixão. Falta uma paixão pela família, falta uma paixão pela obra de Deus e falta uma paixão para servir a Deus. Quando nós temos essa paixão, eu falo de paixão porque a paixão ela amadurece e vira amor. Mas o amor precisa de continuar apaixonado, porque senão fica normal e tá tudo bem e não tá. Talvez hoje um dos maiores problemas que os casais enfrentam é o costume. Se amam, se respeitam, não pensam em trair, não têm desejo fora do casamento, mas vivem uma vida comum. Não diz que ama, não compra presente, não tem um mimo, não tem nada. Então, essa vivência sem paixão, ela atrapalha o relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Mesma coisa, Então, verdade. o amor a Deus, sem uma paixão, sem um fogo que queima, que arde para fazer, para ser, para participar daquilo que Deus está fazendo, é o exemplo que nós temos hoje aí, que tem se transformado numa apostasia. Então, o cara, ele é até crente, o cara, ele é servo, mas ele não tem nenhuma paixão pela obra de Deus, ele não tem nenhuma paixão por Deus. Ele foge do pecado. Cara, vou ser bem sincero, se for para me levar uma vida sem emoção, sem aventura, sem adrenalina, é melhor não viver. Porque não tem como viver com Deus, não tem como viver com Deus sem uma emoção, sabe? Sem esse pique. Porque o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele disse: Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. E ele também estava trabalhando. Então, as pessoas ficam assim: mas você não descansa? Lógico que eu descanso. Lógico que eu cuido da minha família. Primeiro eu cuido da minha família. E junto com a minha família, nós cuidamos das coisas de Deus. Uhum. Então, eu louvo a Deus pela esposa que tenho, louvo a Deus pelos filhos que tenho. E digo mais, eu preciso de pregar para eles o tempo todo. Porque não é tão natural assim, não. Então, não. eu preciso de pregar para Adriana, eu prego para ela o tempo todo. Eu preciso de pregar para o Azaf, eu preciso de pregar para a Estela, para que eles, se não andar no meu pique, eles pelo menos andar comigo. Entende? Então, quando você tem essa paixão, você consegue influenciar quem está à sua volta. Quando você tem esse fogo que queima, conversa comigo 1 hora e os 30 minutos é sobre Bíblia, sobre projetos, sobre vida, sobre alma, sobre o que Deus está fazendo. Então, não tem um outro assunto. Eu tenho prazer em estar com o Senhor. Então, isso faz toda uma diferença. Então, o que tem nos faltado nos dias de hoje para a igreja é uma paixão pelo eterno. Precisamos de pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, sair desse... que nos reative. Porque foi justamente o advento de Jesus, né? Quando ele... Porque os hebreus estavam vivendo, os judeus estavam vivendo sobre uma lei e já estava doente, não fazia mais efeito, né? Sim. Não fazia mais, né? E Jesus veio estabelecer uma nova era, um novo mandamento, né? Então o pessoal da lei fazia ali tudo mecânico, né? E ela levava os cordeiros para o sacerdote, fazia aquele... Ele não tinha mais eficácia. Quem sabe a gente não está vivendo também essa... Já há muito tempo. né? Já há muito tempo. Já há muito tempo. Eu fico preocupado com a igreja hoje, porque eu vejo a igreja hoje, ela está dormindo em campo de guerra. Ou talvez, eu tenho um entendimento.
Se o inimigo não está te atacando, é porque você já tem uma parceria com ele. Não existe. Nós estamos em Forte, guerra. forte. Não estou dizendo que você tem que viver Eu tô entendendo. na miséria, na Sim, fome. sim, Não, não é sim, nada disso. sim. Porque isso todo mundo passa dificuldade um dia. O mega É, empresário, o é, bilionário, ele faz, se ele tem 1 bilhão, ele faz conta de 1,5 bilhão. Então ele fica sempre devendo, que está sempre sim. investindo. Não estou falando de recursos, não estou falando de necessidades humanas. Eu estou falando que nós estamos em guerra. E se o inimigo não está te atacando, se você não está sofrendo com o inimigo, é porque Alguma coisa. provavelmente já fez uma parceria. Então, às vezes as pessoas, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas falam assim, o diabo está se levantando. Pera, o diabo está se levantando como? Porque o diabo ele só pode se levantar se você sair do caminho. E quem que é o caminho? Jesus. Quem está com o pé no caminho, não tem para o diabo, porque o caminho é Jesus. E se nós andarmos na margem do caminho, né? Porque hoje nós temos uma igreja irresponsável. Então, não tem como viver um evangelho sem responsabilidades. Não tem como viver com Cristo sem uma responsabilidade pelo necessitado, com a pregação da palavra, com a luta contra o pecado. Não tem como. Tem não. Então, não existe liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade, isso chama marginalidade. É um marginal, é alguém que vive à margem. Então, hoje tem uma galera que vive aí à margem do evangelho porque não quer se submeter ao evangelho. E por isso, hoje nós temos talvez uma igreja mais fraca. Preocupante. Com todos os recursos que nós temos uma igreja muito mais fraca. Jesus ficou fraco? E toda a Não. tecnologia também, né, pastor? Hoje, por exemplo, nós temos muito acesso, né? Redes sociais, tem uma parafernália aí de, né? Tem Instagram, tem WhatsApp, tem, né? São vícios. Mas a gente não, com toda essa tecnologia, digamos assim, né? Por exemplo, vou dar exemplo, eu citei o seu pai aí. A gente ia para o monte, ninguém tinha carro. E a gente ia todo sábado. Hoje nós temos carro, nós temos moto, nós temos o monte está no mesmo lugar. As vigílias estão no mesmo lugar, né? Por exemplo, domingo passado teve um evangelismo de rua, o pessoal da minha igreja saiu com um grupo fazer evangelismo no sinal. Foi com 7 pessoas. Chegou lá, já tinha um outro pessoal fazendo também um evangelismo, eles uniram, tinha 10 pessoas. Esses 10 irmãos que estavam lá, é de uma igreja que tem mais de 1.000 membros. Olha a proporção, 10 pessoas. 1%. 1%. E sensibilizou para sair no domingo e fazer um evangelismo de rua. Pastor, esse dado ele é muito preocupante. Porque é o seguinte, vamos entender sobre evangelismo. Não se evangeliza só no sinal, na Cracolândia, no hospital, não, não, não. A vida de um cristão é uma vida de evangelista. O ide por todo mundo também é indo. Então, indo para a escola, vai evangelizando, indo trabalhar, indo para a faculdade, vindo, indo. Então, o problema todo não é só que 10 pessoas foram evangelizar no sinal. O problema é que provavelmente os outros 950 membros não evangelizam de forma nenhuma. Nenhuma. Então, esse é o preocupante. problema. É. Né? Então, quando eu falo assim, o evangelista que vai na rua. Não, e a vida? O que importa é a vida. Porque talvez eu não vou no evangelismo de rua porque eu tenho um compromisso, mas eu evangelizo o tempo todo. Uhum. Eu tenho uma vida de evangelização. O problema é que nós não estamos vendo isso. Né? Eu vi uma frase essa semana não. Eu fui num congresso, numa conferência de marketing, e o palestrante era um pastor. E ele disse assim, isso me marcou muito. Se você trabalha em um ambiente mais de 2 anos e ninguém aceitou Jesus, significa que você não é um cristão. Se você trabalha ou estuda em um ambiente há mais de 2 anos e ninguém se converteu, ninguém viu Jesus em você, provavelmente você não é um cristão. Isso é muito sério. Tem pessoas confrontador, né? Muito. É uma realidade. Precisamos de rever. Então, que Jesus é esse que eu carrego que não influencia ninguém à minha volta?
Que Jesus é esse, que evangelho é esse que eu carrego, que eu estou 2, 3, 4 anos E em um muitas vezes, ambiente o e as pastor, pessoas não veem esse Jesus as em mim pessoas acham e também não que querem esse pegar o Jesus. evangelho e ficar ali insistindo aí, aceita, 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 você vai pro inferno. O caráter diz tudo, a amizade diz muito, Sim, né? porque muitas pessoas são boas no que falam e péssimas no que Justamente, mostram. justamente. Eu li um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Foi um hindu que foi converter ao evangelho pelos americanos. A primeira coisa que os americanos fez foi tirar aquele roupão amarelo dele, pôs ele num terno e gravata, um sapato, não vai andar descalço mais não, um sapato, né? Deixando o cabelo crescer. 3 anos andando pela Índia, não converteu ninguém. Ninguém. Senhor, te aceitei de fato e de verdade, não estou conseguindo levar meus contemporâneos para o Senhor. Me diz aí onde eu estou errando. Ele teve um sonho, o Senhor falou para ele nitidamente em sonho: a água da vida só pode ser servido ao hindu num copo hindu. Forte. Ele tirou no outro dia o terno e a gravata, voltou o roupão amarelo, rapou o cabelo, ficou igual os contemporâneos dele, descalço, por isso que fala potes pé sangrento, levou milhões de indianos para Para Jesus. Jesus. É porque às vezes a gente quer vestir Justamente. uma roupagem que não É representa Jesus, isso. né? É. Pastor, estamos caminhando aí para o final. Já? Já está acabando aí o nosso tempo. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, nessa caminhada aí de missões, você já pensou em parar? Já pensou em desistir? Já várias vezes. Nós estamos falando de desafio aqui, e muitas vezes bate na gente. Eu não digo decepção por Jesus, mas decepção por nós mesmos, né? Eu até outro dia estava chateado, tal, né? E eu ouvi uma frase de Stato que fala assim: a ingratidão só dói porque a gente espera receber recompensa daquele que não vai te dar, Uhum. né? Então, diante do desafio, diante de anos e anos de evangelho também, a gente já pensou várias vezes em parar. Só que quando a gente pensa em parar, o Senhor coloca alguém no caminho da gente, necessitado. E aí você Outro dia eu estava e aí a gente se É, entende que é uma resposta justamente. de oração. Outro dia eu Claro. estava, para iniciar o plantão, a gente ia fazer uma palestra fora. Tem um colega de trabalho muito querido nosso, mas ainda não é da fé, e falou assim: uai, a gente não vai orar, não? Então a gente entende a responsabilidade espiritual que Deus colocou na nossa frente. Então Deus vai nos dando, não é hora não, faz igual Elias na caverna, né? Elias, né? Naquele ato de auto, né? Comisseração, achando que ele seria o Único. o único. Só, pera aí, calma, baixa sua bola aí. Ainda tem 7.000. Você não está sozinho, não. É. Né? O fato da gente estar fazendo algo só não significa que estamos fazendo sozinho, né? Porque nós somos apenas cooperadores da obra do Justamente, o Senhor. E a obra de cooperadores. Deus ela será feita. É. Né? Pastor, estamos caminhando para o final aí. Fala aqui um pouquinho dos trabalhos que o senhor está executando, onde o senhor está fazendo. Eu sei que o senhor tem dado palestra em escola. Fala para a gente aí no retorno. Aí. Recentemente a gente ficou muito alegre, né? A Guarda Municipal recebeu um novo comandante, um homem de Deus e um homem assim, com uma visão espiritual, né? Além de várias virtudes materiais, ele tem essas virtudes espiritual. E me fez um desafio, né? Para lançar na Guarda Municipal de Santa Luzia um setor de capelania. Né? Que bacana. Um setor de capelania. Né? Então, Deus vai me dar essa honra através desse convite de ser o primeiro capelão da Guarda Civil
Essa capelania já funciona em outras instituições, né? Por exemplo, em Belo Horizonte ela é muito ativa, né? Até quem comanda era o pastor real, o pastor da Igreja Batista Lagoinha, ali de São Benedito, que é guarda municipal e tem o setor de capelania, né? E a gente já é capelão, fiz capelania com o senhor, mas agora a oportunidade de levar e para dentro da instituição, Muito bom. né? E a gente vai tratar da saúde psicológica e espiritual dos colegas de trabalho. Você lembra uma vez que, por exemplo, que a gente estava num evento, num presídio de mulheres, Cruzes de mulheres. que o senhor falou, a gente foi levar alguma coisa para as mulheres, né? Foi de gestante, não foi, não? Acho que foi de Não, gestante. não, de mulheres foi com o pastor Edson. O senhor falou assim, foi gestante. Temos que cuidar também dos agentes Dos agentes penitenciários. penitenciários. Tive um bate-papo aqui nesse podcast com o Anderson, vai subir amanhã para o YouTube, nós estávamos falando sobre isso. Então, por exemplo, cuidar de quem cuida, né? Então, achei interessante essa proposta, cuidar de quem cuida, porque a pressão é muito grande, né? E às vezes tá tendo muito em voga, os psicólogos falam muito sobre isso, sobre síndrome de burnout, né? É que a pessoa vai ficando doente por pressão, né, de opinião pública, por pressão da função mesmo, por pressão de expectativa que não cumpre, por pressão de financeira, então ele vai ficando doente, né? Então, um funcionário público doente, ele não consegue servir com qualidade, igual o pastor, né? Um pastor doente, ele não serve com qualidade. Sim. Então, achei interessante essa proposta, né, de instaurar, de inaugurar o setor de capelania da guarda. A gente já faz um trabalho nas escolas, né, de palestra para pais e filhos, de palestra contra bullying, contra exploração sexual de criança e adolescente, que é muito, tá? São muitos casos, e às vezes fica escondido. Quando você começa a palestrar, a criança e adolescente, ele te procura, né? Então a gente já desenvolve um trabalho nesse sentido. Outro dia eu estava dando uma palestra na escola Reni, ela fica ao lado do presídio do Palmital. Tem uma escola ali, interessante, tem um presídio, tem uma escola e tem um posto de saúde, né? Tudo Junto. tudo vizinho. Eu comecei a falar e de repente parece que eu estava no culto. Comecei a falar palavras de culto. Uma vizinha minha falou assim, você é pastor? Eu falei, por que você está falando? Porque você falou e tudo, meu pastor fala. Então a gente tem essa oportunidade, Deus tem aberto muitas portas da gente ser útil na nossa profissão, né? Das palestras que a gente leva, né? Outro dia uma escola fez algo inusitado. Palestra de bullying para pai. Que legal. Para pais. Porque muitas vezes você vai abordar o pai, meu menino não faz isso não, mas muitas vezes está fazendo bullying, o pai não sabe o que é. Sim. Né? Verdade. Aí fizemos um bate-papo bacana, falou, eu não sabia disso, agora vou me policiar nisso aí. Então a gente tem essa oportunidade de como crente, ser útil na nossa instituição como crente. Como crente. Benção demais, pastor. Pastor, a gente está encerrando. Já? Já, agora é para valer. Pastor, deixa aí um recado aí para quem tem um chamado missionário, para quem está pensando em começar, não sabe por onde, e para quem já está caminhando e quer desistir. Deixa aí um recado aí para a gente aí. Então, interessante, a gente está vivendo um mês na igreja, um mês de missão e evangelismo, né? Cada mês a gente está tratando um tema. Esse mês é de missão e evangelismo. Então, as temáticas a gente está falando sobre isso, né? Então, outro dia pregou no culto à noite, a pastora Sandra, ela colocou um vídeo muito impactante, né? E um fundo moral muito interessante fala que a igreja não pode ser um salão de festa. Ela tem que ser um bote salva-vidas, né? Eu peguei só para ostentar minha roupa, só para ostentar... Não, tem que ser um bote salva-vida. Então, a gente deixa aqui o Salmo 126, versículo 3 e 4,
né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? Você que está começando agora, é pastor, é missionário, é evangelista, vai ter desafio, é preciso ter os desafios, porque é através do desafio que a gente vai Crescendo, crescendo, criando músculo. né? É igual massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais você cresce. Não desanime, a obra é grande, né? A Bíblia fala em João capítulo 4 que os campos estão brancos para a ceifa, né? Você que está começando agora, né? Seja bem-vindo aí à carreira ministerial, seja bem-vindo à carreira missionária, né? Desafio vai ter muito, mas o dono da obra prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós Amém. estamos falando aqui de Jacques Benfica, que é fruto de um homem, né? Só ficou muito tempo fora do evangelho. Você Sim. já deve ter falado isso aqui, né? Seu testemunho é muito grande, né? Mas que contou com um homem de Deus. Um homem de Deus. Que a gente leva para a vida, né? Não tinha leitura, né, pastor? Não tinha teologia, mas tinha Jesus. Vida com Deus. Vida com Deus, É. né? Então não desista, né? Não é tempo de parar, é tempo de avançar, né? João falou que só um poucochinho de tempo é aquele que há de vir virá, não tardará. Temos muito trabalho. A igreja brasileira está passando por muitos desafios, né? E aí não é forma de governo, não é centro-direita, não é esquerda que vai parar o evangelho do Senhor Jesus, né? Olhe para o autor e consumador. Olhe para Jesus, aquele que está conosco todos os dias. Amém. Pastor, obrigado aí por abrir o teu coração. Obrigado por ter aceitado esse convite maravilhoso. E você que nos acompanhou até aqui. Deixa aqui um apelo, né? Dia 27 agora, o nosso café na praça. A equipe 4 estará lá. Já estamos organizando, né? Se você é da equipe 4 ou não é e quer participar também, estamos ali, Mato Grosso com Tupis, Todo quarto domingo a sua equipe está todo lá. quarto domingo com os filhos da rua, né? A gente não fala morador de rua, a gente fala filhos da rua. A partir de 8 horas, servindo ali com eles ali. Você é bem-vindo aí. Não só a equipe 4, mas puxando para o meu lado, mas também tem outras equipes, né? Tem mais 3 Tem equipes. mais 3 equipes, Tem mais 3 domingos. mais 3 domingos. O Café na Praça ele acontece todos os domingos. Primeiro domingo, segundo, terceiro domingo. Tem sempre uma equipe ali fazendo esse Café na Praça. Equipe 1, 2, 3. Cada equipe representa em um domingo. Pastor Joaquim, quarto domingo. Se você quiser participar com o Pastor Joaquim, vou deixar o telefone do Pastor Joaquim. Se você quiser ofertar no Café na Praça, vou deixar o Pix Opa, da missão 4, muito bom. da equipe 4. E participe com a gente. Todos os domingos. São mais de 350 lanches que a gente serve ali. Né, pastor? Não, mais de 350 pessoas em situações de rua. Situação de rua. E são mais de 500, 600 lanches ali que a gente serve ali todos os domingos. E sem falar, né, pastor, a gente já conseguiu resultado muito positivo de recuperar pessoas da rua. Né? Já tiramos muita gente. Muita gente da rua. Muita gente. Muitas pessoas também já voltaram para suas casas, né? E a gente fica muito alegre da recuperação dessas pessoas. É verdade. Fomos resposta de oração para Belo Horizonte, para Minas, para o Brasil e, quem sabe, para o mundo. Para o mundo. Né? Somos resposta de oração. Pastor, obrigado por abrir o teu coração. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado por compartilhar aí com nós aí do Amcast essa vivência, essa experiência e esse amor e esse fogo que queima aí pela missão. Muito obrigado mesmo. E você, nosso parceiro, nosso mantenedor, eu quero te agradecer a você que está nos assistindo até aqui. Vou te pedir, deixa um like, segue, comente. Divulga, né, pastor? Comente esse podcast, porque se você comentar, se você curtir, se você seguir, o YouTube vai entender que é relevante e vai enviar para mais pessoas.
Deus abençoe. Até o próximo Amcast.